Hoje o tema da palavra, o que está escrito ali, irmãos? Jesus, será? Você sabe que Ele está vendo eu e você? Hoje, ou ontem, não lembro mais, estava estudando um pouco sobre isso. E muitos de nós duvidamos que Ele está vendo. Tem pessoas que falam, se Jesus fosse real e se Ele estivesse vendo, eu não estava passando isso ou aquilo. E de repente entra numa linha de incredulidade, de ofensa, de amargura e ressentimento. Eu conheço pessoas que nós realmente temos um apreço por elas, mas já verbalizaram, se o Senhor fosse real, existisse, estivesse me vendo, eu não estava passando isso, não estava passando aquilo, mas eu quero declarar para você, biblicamente, o que está escrito, eu vou transmitir. Jesus nos vê. Fala para o irmão do lado, Ele está te vendo. Está vendo? Roseni, Ele está te vendo, irmã. Está vendo. Ele está olhando para nós. Mas é fácil, muitas vezes, eu e você pensar que nós estamos sozinhos, e muito menos as pessoas ou Deus está me enxergando. Eu sou um zero à esquerda. Não é assim que funciona. A hora que eu comecei a estudar biblicamente, nós passamos a entender o tanto que essa pequena frase, Jesus te vê, é verdadeira. E quero tentar te mostrar ela biblicamente, animar a sua fé, guardar o seu coração e confiar no Deus que você serve e receber o seu milagre para muitos de nós nesta noite. Quantos está comigo? Diga amém. Isso pode mudar a nossa história de vida se nós entendermos o que Deus está falando conosco hoje. Mas pior do que pensar que estamos sozinhos, pior do que pensar que o Senhor não nos vê, é pensar que Deus nos vê como as pessoas nos veem. Que Deus nos enxerga como as pessoas nos enxergam. A hora que eu comecei a passar pela Bíblia, eu pude entender que é fácil alienar Deus com as pessoas, é fácil alienar a paternidade de Deus com a nossa paternidade humana, natural, é fácil alienar o favor de Deus com os favores que nós recebemos ou não das pessoas, e muitas vezes é fácil alienar se o que nós enxergamos das pessoas em relação a nós é o que Deus enxerga em relação a nós, e não é. A hora que eu comecei a ver na Bíblia, eu vi que a nossa base de relacionamento com Deus, irmão, comecei a ver, não está em nós, está nele. O nosso merecimento não está naquilo que nós fazemos, está naquilo que Ele fez por nós. A base de eu poder entender que Jesus está me vendo, não é por causa de mim, não é porque eu sou bom ou sou ruim, não é porque eu estou bem ou estou mal, que eu estou passando isso ou aquilo, é porque Ele nos ama com amor incondicional. Faz sentido, irmãos? Diga amém. É a base. Ele nos enxerga pela perspectiva dEle com um amor incondicional. Demonstrado, ali mencionou, e derramado na cruz. Vou te dar só um paralelo aqui, não tem nada que nós podemos fazer para Deus nos amar mais. Faz sentido para você? Repete comigo, não tem nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Ou menos. Nada que eu faço, Ele me ama mais, ou nada que eu faço, Ele me ama menos. Se você entender isso, você vai entender que os olhos dele estão sobre você de uma maneira sobrenatural. E você vai ver o que isso abre sobre nós. E não tem nenhum lugar deste mundo que nós podemos nos esconder do olhar de Deus. O salmista fala sobre isso. Vou para o monte, vou para o vale, vou para as montanhas, vou para a água, não tem lugar. Abre só comigo Salmo 33, versículo 18. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Traduzindo, está em cima. Quantos temem ao Senhor? Diga amém. Então os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Traduzindo, os olhos do Senhor estão sobre nós, você enxergando ou não, você sentindo ou não, você vendo ou não, você achando que é justo ou não, você achando que merece ou não, os olhos do Senhor estão sobre você. Quem pode falar glória a Deus? Irmão, porque se nós estiver por nossa conta, nós estamos no sal. E uma coisa eu tenho aprendido e quero transmitir para você nesta noite,
É a nossa última quinta do ano, então fica firme aí, não vou passar do horário, mas é importante você entender para não entrar em 2025 arrastando mala sem alça para 2025, entrando com mais do mesmo, porque Deus tem muita coisa nova para nós. Uma coisa é certa, que Deus sabe exatamente a hora de se manifestar na nossa vida. Quantos podem falar glória a Deus por isso? Ele sabe. Eu pergunto, você crê nisso que Deus sabe? Diga amém. Então descansa. Fala para o irmão do lado, pastor está falando com você. Então fica em paz. Se você sabe que os olhos do Senhor estão sobre você, você sabe que Ele está te enxergando, você sabe que Ele tem o controle do tempo e das estações, você sabe que Ele sabe a hora de agir na sua vida, então descanse, busque nele essa convicção, busque nele essa fé, busque nele esse descanso. A hora que eu fui para a Bíblia, irmão, vou só mencionar por causa de tempo. Quando lembra da história de Jairo, um dos amigos de Jesus, irmão de Maria e Marta, que adoeceu e morreu. Quem lembra da história? Terrível a história. A cidade entristeceu, a família entristeceu, mas uma coisa eu sei, os olhos do Senhor estavam sobre aquele homem, e no momento que o Senhor quis agir, Ele agiu, independente das circunstâncias, que naquele caso, para nós, já tinha passado o fim há 4 dias, já tinha sepultado e cheirava mal. Mas diz a Bíblia que os olhos deles estão, e Ele sabe exatamente o momento de agir, que muitas vezes para nós não faz sentido. Essa história de Lázaro é um exemplo. Maria chegou, se o Senhor, primeiro Marta, se o Senhor tivesse, porque se, eu sou Senhor do tempo e das estações, eu ordeno, o céu se move, a representação do próprio Deus encarnado na natureza humana, porque se Ele se manifestou na hora que Ele achou necessário se manifestar, e o poder dele se manifestou, e todos ficaram admirados com a intervenção dos céus, porque Ele é Senhor sobre nós, e os olhos deles estavam sobre Maria, Marta e Lázaro. Quanto pode falar glória a Deus? Será que é diferente conosco? Será que é diferente com você? Lázaro adoeceu, Jesus foi informado, Jesus não veio, Lázaro morreu, foi sepultado, mas Jesus estava lá. Os olhos deles estavam sobre aquele povo e sobre aquela situação. E o final da história você conhece. Mais um exemplo. Quantos lembram daquela mulher que por 12 anos padeceu uma enfermidade hemorrágica, perdia sangue? Quem lembra da história? Só mencionando. Gastou tudo que tinha, de bom, de relacionamento, de influência, de dinheiro, de tudo. Mas em um determinado momento, Jesus resolveu a se manifestar, traduzindo, demonstrando para aquela mulher que os olhos dele estavam sobre ela. Quem lembra da história? No momento onde ela já estava no pó da gaita só, acabada, humilhada, envergonhada, entristecida, ao ponto de nem mais falar com ninguém, chegando da modo do outro, igual gato, né, de meia, sem fazer barulho, tocando nas vestes de Jesus. E Jesus falou, chegou a minha hora de manifestar e mostrar para esta mulher que eu estou com ela, eu estou vendo. Isso é quem lembra do milagre? Jesus chamou a atenção, a exaltou diante de todos, e instantaneamente ela foi curada. Quantos podem falar glória a Deus por isso? Por que é diferente conosco? Porque nós achamos que Ele não está vendo. Tem mais, bíblica, vou mostrar na Bíblia. Quantos lembram daquele paralítico que por 300 anos estava no tanque de Betesda esperando alguém que tivesse compaixão dele e pudesse jogar na água, porque ele não dava conta. Toda vez que ele tentava, que as águas eram agitadas, ele entrava 300, entrava na frente e ele perdia a bênção. Será que ele pensou também, como muitos de nós, eu estou sozinho, não tem ninguém? Ele falou, ele verbalizou, não tem ninguém que me ajuda? E Jesus falou, mas, você é cego ou você é paralítico? Porque assim, você não está me vendo aqui, não? Quantas vezes nós estamos assim diante de Jesus, pensando, Ele não está me vendo, não vai fazer nada, mas Ele é Senhor do tempo e das estações, como eu disse, Ele se manifesta a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Aí chegou um momento que Ele demonstrou de maneira muito clara, eu estou aqui e estou te vendo. Você não precisa nem entrar naquela água miraculosa que o povo fala que é, quando as águas são agitadas. Só pega o seu leito e vai embora para casa glorificando a Deus. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Se Ele preocupou com um homem naquela situação, será que Ele não vai preocupar conosco? Se Ele enxergou aquele homem, será que Ele não vai enxergar eu e você, irmão?
Estou te falando, se você entender que Jesus está te vendo como alguns homens enxergaram. Vamos pular na história, só para você entender, para gravar a importância de Jesus, confirmando: os meus olhos estão sobre você, eu sou o Senhor do tempo, eu vou mover a hora que eu achar necessário, a hora que eu quiser intervir, a glória de Deus vai se manifestar, sua vida vai ser abençoada e restaurada, não duvide que eu estou te vendo. Fala para o irmão do lado: acorda, irmão, Deus está te vendo, cara, Deus está te vendo. Lembra da história de Zaqueu? Pintor de rodapé, né, irmão? Baixinho, doido para ver Jesus, não conseguia. De repente, a multidão impedindo, diz a Bíblia, ele sai correndo, sobe numa árvore. Mal sabia ele que Jesus estava vendo ele em cima daquela árvore. E a história você conhece, a intervenção de Deus se manifestando, mudando a história daquele homem. Quantos podem dar glória a Deus por isso, irmãos? Se ele viu Zaqueu, irmão, um tributarista malandro, usurpador do poder, que surrupiava financeiramente do povo, pesava, ele não vai olhar para mim, para você, irmão? Fala para o irmão: Jesus está te vendo, irmão. Você crê nisso? Porque esses homens experimentaram, homens e mulheres experimentaram. Tem mais um aqui pelo menos. Lembra daquele casamento de Caná da Galileia? Quem lembra? O primeiro milagre de Jesus. Todo mundo festando, todo mundo festejando. Pode deixar os meninos brincar, tadinha, cochilou e caiu. Tanta paz que dormiu. Tita brincando. A menininha. Todo mundo tão feliz, alegre, celebrando o casamento. Coisa tremenda, coisa boa. É uma etapa da vida do ser humano. Mas de repente acaba o vinho. E você acha que Jesus não sabia que tinha acabado o vinho, irmão? Mas chegou um momento que ele falou: agora é a hora de eu intervir. E ele entrou na história. E quantos viram? Quantos lembram da história? Diga amém. Que o final da história é que o povo serve o vinho bom no começo e no final sobe o vinho aguado, porque está todo mundo bêbado, ninguém sabe a diferença. Mas vocês foram diferentes. Por que eles foram diferentes? Porque Jesus estava vendo a situação. Jesus estava vendo a vergonha, Jesus estava vendo a humilhação, Jesus estava vendo que o casamento daquela época, a representação do vinho era muito importante, e tinha acabado, não tinha mais. E quando ele interviu, a glória de Deus se manifestou, aquela família foi exaltada. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Será que ele não vai enxergar eu e você, no momento de necessidade, de vergonha, de humilhação? Tem mais um aqui que eu quero mencionar, talvez inúmeros casos na Bíblia, mas eu quero falar só um outro ponto, agora que eu vou pregar, mas muito importante para você entender aqui, que Jesus está te vendo. Fala de novo para o irmão: irmão, se você entender que Jesus está te vendo, sua história vai mudar hoje, seu milagre vai acontecer, seja o nível que ele for. Quem lembra da história de Pedro, o discípulo de Jesus? Aquele, diz a Bíblia, falei com ele sobre ele esses dias, aquele que da moda outra, era pedra 90, pau para toda obra, valente, nervoso, irritado. Vinha a situação: deixa que eu resolvo, Senhor. Jesus precisava de conselho: deixa que eu dou, Jesus, deixa que eu resolvo aqui. Aí entrou na história, quem lembra da história? Jesus foi fazendo, os discípulos foram se arrupiando e afastando, e Pedro chegou no meio de todo: vocês podem correr, vocês estão tudo com medo, seus calça frouxa, mas eu não. Eu vou até para a morte, se for preciso, por causa desse homem aqui, porque eu amo. Quantos amam Jesus? Diga amém. Amém. Pedro também amava, e estava firme, e convicto. E de repente ele entra na história: se precisar morrer, traduzindo, eu morro. Jesus falou: Pedro, você tem até boa intenção, cara, mas hoje, antes que o galo canta, você vai me negar 3 vezes. Aí entra na história, Jesus entrega através do beijo santo, né, da boca santa lá de Judas, maligna, foi condenado, diz a Bíblia. Aí de repente, Jesus, naquela situação toda, a Bíblia fala, foi humilhado, envergonhado, maltratado, espancado, em assim, todos os sentidos negativos de achar uma culpa para levá-lo para o final da história, que era para a cruz, e condenar ele. E diz a Bíblia no versículo de Lucas 22, versículo 54, grava aqui, é muito importante, vou ser rápido, mas esse ponto é muito importante. Vou usar essa história para demonstrar o olhar de Jesus sobre nós, sobre eu e você, aqui na representação de Pedro.
Então, prendendo, falando de Jesus, levaram para a casa do sumo sacerdote. O que diz a Bíblia? Pedro os seguia à distância. Traduzindo, Pedro estava honrando o que ele falou ali, pondo na mão do outro, pondo o pé onde a boca dele foi. Se Jesus for preso, eu vou junto. Se Jesus morrer, eu vou morrer junto. Quantos amam o Senhor? Diga amém. Esse homem amava muito, irmão. Ele foi. Pedro, como eu te falei, discípulo de Jesus, prometeu ir até a morte. De repente, a chapa começa a esquentar, o vento começa a subir, as ondas começam a levantar, o alvoroço começa a acontecer em volta de Pedro. Jesus é preso, você começa a estudar a história, espancado, chacoteado, humilhado, envergonhado. No versículo de Lucas 22, capítulo 55 e 56. Vamos ler comigo, só para a história você entender. Mas quando, de repente, está tudo acontecendo, aquela muvuca, e Jesus sendo humilhado, envergonhado, espancado, cuspido e amaldiçoado, você não é isso, você não é aquilo, e julgando, e acabando com Jesus ali publicamente. De repente, quando acenderam um fogo no meio do pátio, foi todo mundo para fora, não cabia tudo onde eles estavam, e se assentaram ao redor dele. Acenderam o fogo e assentaram. Pedro, o que diz a Bíblia, irmão? Assentou-se entre eles. Só um paralelo aqui, que não é isso que eu vou pregar. Toma com cuidado, irmão, quem se senta perto. Todo mundo fazendo a muvuca, Jesus preso, todo mundo alvoroçado, achando uma forma de destruir e acabar com Jesus. Foi para o pátio, talvez estava frio, à noite ali, fizeram a fogueira, e diz a Bíblia que Pedro sentou-se com eles. Aí a história começa a esquentar mais ainda. Uma criada, na minha tradução, se achar, o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, fala comigo, olhou. Então apareceu naquela história uma mulher, que olhou para Jesus, para Pedro, e disse, este homem estava com ele. E eu pude ver aqui, que o olhar dessa criada, representa o que muitos de nós estamos acostumados a ser olhado, irmão. Quem ainda está me escutando, diga amém. Era um olhar de culpa, era um olhar de condenação, era um olhar de juízo, era um olhar de acusação, ao ponto que Pedro, com o olhar daquela mulher, ele ficou tão desarrumado, que a Bíblia fala que ele negou a primeira vez. Ele falou, você está doido, moça? Você não está sabendo nem o que você está... Fumou o que nesta noite? Sai de perto desse fogão, a fumaça está fazendo mal para você. Nem conheço esse homem. O olhar da moça foi tão impactante que levou aquele Pedro que jurou morrer por Jesus, fala, nem conheço. Negou a primeira vez. Aí no versículo 58, pula para o 58. Pouco depois, um homem, diz a Bíblia, o viu e disse, de novo, olhou para Pedro, você também é um deles. Pedro responde, homem, não sou. Traduzindo, primeiro foi a mulher, depois foi o cara que olhou para Pedro com aquele mesma carga de um olhar de culpa, de condenação, de juízo, de falar, isso aqui faz parte, vamos acabar com ele também. O que aconteceu nesse ponto, irmão? Pedro nega a segunda vez. Aí a Bíblia discorre, os 59. Lucas 22, 59. Cerca de 1 hora mais tarde, Pedro já tinha negado a primeira vez, quando a mulher olhou, a criada. Passou um tempo, Pedro negou a segunda, quando um homem olhou e reafirmou o que a mulher tinha falado. Aqui entrou a terceira vez. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou. Traduzindo, olhou para ele e falou, esse é o cara, eu tenho certeza. O que os dois lá falou está certo e eu confirmo. Quem está me escutando? Eu confirmo. Este homem estava com ele, pois ele é galileu. Nesse ponto, você sabe o que aconteceu, irmão? Quem lembra da história? Pedro negou a terceira vez.
E é nesse ponto que eu quero trazer algo extremamente importante para você. Com certeza, nesse ponto da conversa entre Pedro e as 3 acusações e os olhares de todos que estavam em volta dele, foi um momento que a coisa estava tensa. Quem concorda comigo, diga amém. Porque todos começaram a se voltar para Pedro e olhar para Pedro, condenando, culpando. Com certeza, o coração de Pedro encheu de medo, de pânico. A situação estava fora do controle. Foi nesse ambiente tenso, desconfortável, desfavorável, de pressão, de sentimento de culpa, de fracasso, de abandono, de que ele estava sozinho, que diz a Bíblia que o galo cantou. Fala comigo, salve o galo, irmão. A primeira vez que eu vi esse trecho com esse entendimento, passou 3 situações extremas. Jesus estava lá dentro. Jesus não tinha condição nem de falar nada, nem de agir, nem de socorrer. De repente, lá fora, diz a Bíblia, o galo cantou. E eu faço a pergunta para você, quem está me escutando, diga amém. Vai valer a pena você entender isso aqui, porque Deus tem falado comigo de maneira muito clara. Quando aquele galo cantou, o que Pedro fez? Você sabe, irmão? Quando o galo cantou, o que fez? Primeira coisa que Pedro fez, biblicamente, quem leu? Pedro. Jesus tinha falado, cara, que o galo ia cantar. Mas antes dele cantar, eu negaria 3 vezes. Irmão, isso aqui hoje falou tanto comigo, que foi nesse imediato momento que o galo cantou, Pedro lembrou do que Jesus falou. Ele tentou olhar para... Ele falou, puxa vida, Jesus tinha me falado, cara, e eu não prestei atenção. Aí ele tentou, de alguma forma, achar onde estava Jesus no meio do tumulto. A hora que eu vi, para surpresa de Pedro, Jesus estava olhando para ele, naquele momento. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. A hora que o galo cantou, ele lembrou. E daquele, de repente, ele olhou, olhou para Jesus, e a hora que ele viu, Jesus estava olhando para ele. Só que foi diferente do que aconteceu quando a mulher olhou para ele, quando o homem olhou para ele, e quando o segundo homem olhou para ele, ele teve uma reação. Mas quando Jesus olhou para ele, a reação de Pedro foi diferente. Você sabe por que a reação de Pedro foi diferente? Que o olhar de Jesus para Pedro era diferente, tinha um outro contexto. Você sabe disso, que o olhar de Jesus para você, ele tem um outro contexto que as pessoas te enxergam? Você sabe que o olhar de Jesus para você não vem com um peso de culpa, de condenação, te expondo, te envergonhando, te humilhando? A hora que eu comecei a entender que o olhar de Jesus para Pedro não foi como os outros, por isso Pedro não se contestou, se defendeu como ele fez com os outros. Pelo contrário, quando Pedro viu Jesus olhando para ele, diz a Bíblia que ele se desmontou. Ele deve ter pensado naquele momento, a hora que ele olhou e Jesus lá dentro, espancado, humilhado, envergonhado, talvez com os olhos inchados, machucado, de tanto passar vergonha, e assim, pancada, e acabando, e Jesus olha, a hora que ele viu aquele olhar, ele deve ter pensado, eu conheço aquele olhar de Jesus ali, ele está lá sofrendo tanto, ele está olhando para mim, que é um olhar de compaixão, um olhar de amor, porque Jesus, Pedro já tinha experimentado com Jesus, Jesus olhando para as pessoas, Jesus enxergando as pessoas, Jesus vendo necessidade. Foi nesse contexto, escuta, quando Jesus olhou para Pedro, galo cantou, Pedro assustou, lembrou, se sentiu mais medo, envergonhado, olhou e o olhar de Jesus bateu para ele. Eu comecei a estudar, Jesus estava no contexto de ser zombado, açoitado e humilhado pelos soldados, ela tinha sido espancado e batido nele, inclusive na cabeça.
Os estudiosos falam que possivelmente naquele ponto Jesus estava com a cabeça não só sangrando o corpo, mas os olhos inchados. Com certeza, por causa das pancadas e o sentindo muita dor. Mas nesse contexto, diz a Bíblia, Jesus poderia estar olhando para qualquer lado, tentando se desviar das pancadas, tentando sair fora. Nossa, uma pedrada ali, uma pancada aqui, um chute de lá, uma palada dali, uma coronhada de espada, né, se põe na cabeça de lá. Jesus escolhe olhar para Pedro, porque ele sabia exatamente o que Pedro estava sentindo, e ao invés de olhar para o soldado e tentar fugir, ele olhou para Pedro e procurou olhar para Pedro. Você sabe por quê, irmão? Porque ele amava Pedro. Ele queria demonstrar para Pedro, mesmo que o sentimento que você está sentindo aí, sozinho, incapaz de lutar com todos e todos, sentindo fracassado, você prometeu algo que você não está dando conta de cumprir. Você está tão envergonhado e humilhado que você quer ir embora. E ele foi. Mas lembra, eu estou te vendo. Estou vendo o seu sofrimento, estou vendo a sua dor. E eu te amo, Pedro. Tudo aquilo naquele olhar de Jesus sem abrir a boca. A hora que eu comecei a ver. A Bíblia fala que naquele momento que Pedro, o impacto do galo cantando, olhando para Jesus e vendo o olhar de Jesus para ele, demonstrando, eu acho que trouxe vida. Ele falou, o que está acontecendo comigo aqui? A hora que ele recebeu de Jesus, qual foi o ato de Pedro? Abre aí 22, versículo 62, Lucas 22, 62. Então Pedro, o que ele fez, irmão? Saiu dali e chorou amargamente. A hora que eu comecei a ver, saiu dali. Pedro chorou amargamente. Você pode perguntar, pastor, então qual que é o ponto nesta noite? O ponto nesta noite para você gravar. Fica em pé comigo, eu vou terminar. Bem, mas eu quero que você grave antes de eu orar. Isso aqui foi tremendo eu estudar isso aqui, ver o que Deus estava falando conosco nesse ponto. Aquele olhar de Jesus para Pedro produziu que Pedro fosse embora daquele ambiente, saiu daquele ambiente terrível e foi chorar amargamente. Jesus estava falando algumas coisas, uma delas é, quem está me escutando, diga amém. Ninguém nem nada nunca vai tirar os meus olhos de você, Pedro. Pedro achou que Jesus estava no saldo, no pau da goiabeira lá dentro, e estava mesmo. Mas o olhar de Jesus para ele falou, você lembra, eu não tiro os meus olhos de você. Grava isso. Fala para o irmão do lado, grava isso. Não vou tirar meus olhos de você. Segundo, e eu não te vejo, Pedro, como os outros te veem. Tanto que a resposta de Pedro para Jesus foi diferente. Para os outros ele contestou e rebateu, explicou. Para Jesus ele foi embora e foi chorar. Arrependimento. Falou, Senhor, me perdoa porque eu falei, não sou nada, não sou merecedor disso. O Senhor é verdade, o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é digno, eu não sou nada. Produziu um amor, uma compaixão que levou aquele homem a um arrependimento, a um quebrantamento. Foi a segunda coisa que aquele olhar produziu. Terceira, aquele olhar para Jesus produziu em Pedro uma convicção, que nós vimos cumprir lá na frente, quando Jesus já ressurreto voltou. E por 3 vezes ele pergunta, e a convicção era, Pedro, você vai ter outra chance. Quantos podem falar, glória a Deus? Põe a mão no seu coração e fala, eu sou grato que eu vou ter outra chance do meu Deus. Naquela situação, Jesus olhou ali e falou, Pedro, sei que você vai embora aí, você vai abrir o coração, porque eu sei o que está acontecendo aí dentro. Mas lembra, você vai ter outra chance. Não preocupa. Grava isso. E lá na frente se cumpriu. Se eu fosse linkar as histórias, eu ia te mostrar lá na frente, que se cumpriu. E quarto, Jesus estava querendo mostrar para aquele homem, você está vendo que os olhares das pessoas não são como o meu? Então por que você vai embasar sua vida no que os outros olham para você e pensam de você? De maneira muito clara. Aprenda a conviver com os olhares dos outros. Tudo aquele olhar de Jesus, eu creio que Pedro, tanto que Pedro foi quem ele foi no final da história. Você quer saber de um caso? Se tornou imune.
Não se deixa abater. Não se deixa roubar a sua fé, porque eu estou te vendo. A hora que se eu pudesse falar mais, eu ia falar muitas coisas nesse sentido, o olhar de Jesus, o que representava. E uma coisa eu tenho convicção nesta noite, que muitos de nós talvez nos sentimos como Pedro, ou tantos outros homens que eu podia mencionar, que falou, não tem lógica, se Jesus não tem si, Ele é Senhor, autor e consumador da nossa história de vida, e os seus olhos estão sobre nós, e Ele não vai falhar conosco, como Ele não falhou com Pedro. E o Senhor está nos dizendo nesta noite, fecha os seus olhos, já estou terminando, para você enxergar, que como Ele procurou Pedro, olha o lugar que Jesus estava, Ele procurou bater os olhos e que Pedro pudesse ver que Ele estava olhando para ele, ministrando através do olhar, tudo isso e muito mais que eu estou te falando nesta noite, para que Pedro chegasse e fosse a ser aquilo que ele foi e deixou a história para nós desde a igreja primitiva, um esteio, a pedra, aquela pedra onde se construiria em cima o entendimento e a fé e a ousadia daquele homem. Esse mesmo Jesus, escuta, está olhando para mim, para você nesta noite, mesmo Jesus que vê todas as coisas, e o mesmo Jesus que pode transformar todas as coisas ao nosso redor, segundo o tempo que Ele achar conveniente, segundo o momento que Ele achar que Ele deve intervir, se confirmando na nossa vida que Ele é o começo e o fim de todas as coisas. Por isso a importância de que nesta noite, para eu e você sairmos daqui recebendo o nosso milagre, você que está conectado, receber o seu milagre, vai falar, eu não estou sozinho. Pedro foi embora, chorou amargamente, porque ele entendeu, que burrice, eu me senti condenado, culpado, destruído, pelo olhar das pessoas ao meu redor, porque o meu Deus me enxerga de outra forma. Meu Deus me enxerga com aquilo que Ele tinha declarado lá atrás. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta convicção de quem Tu és, porque eu estou olhando para você e te falando, eu vou edificar a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Se nós entendermos que Jesus está nos vendo, em nosso momento mais escuro, talvez tem pessoas aqui que estão passando um momento muito escuro, e você pensa, será que não duvide? Guarda o seu coração, não permita que a circunstância ou que as pessoas façam você tentar entender que Jesus é da mesma forma. Não. Depois você lê essa história lá de novo no Novo Testamento, você pode estudar ela. Jesus naquela situação, Ele fez questão de olhar para Pedro e ministrar com o olhar sobre a vida daquele homem, que mudou a história daquele homem. Foi ali que iniciou de verdade a conversão de Pedro, confirmada lá na frente a oportunidade da segunda chance. Quando Jesus, à beira do mar ali, recebendo Pedro, o curou, perguntando as mesmas perguntas que condenaram, de culpa, lavando a alma daquele homem, e falou, eu te enxergo diferente, você não é como os outros, você tem a bênção da minha palavra sobre a sua vida. Pai, esse é o que eu declaro nesta noite no coração e na mente de cada homem e mulher neste lugar, ou através da transmissão. Os olhos do Senhor estão sobre nós, olhos que produzem amor, compaixão, zelo, vida, esperança, cura, milagre. Os olhos que estavam lá atrás, Senhor Deus, como mencionando, desde Zaqueu, desde o casamento de Caná da Galileia, desde a família de Lázaro e tantos outros, Senhor Deus, os olhos do Senhor estavam sobre eles, está sobre nós. O Deus do milagre está aqui nesta noite. Você crê, igreja? Diga amém. Senhor, a Ti toda a honra e glória deste culto. Pai, que a vida desta palavra se manifeste em nós, em especial num ano que muitos de nós estamos terminando debaixo de muita pressão, de sentimento de fracasso, de derrota, de incapacidade, sentimento de que não valeu a pena, que não deu certo, que a coisa não aconteceu, é um engano. Nós quebramos a força do inimigo, das mentiras malignas, e declaramos que os olhos do Senhor estão sobre nós, e no tempo certo, oportuno, Ele vai se manifestar, a glória de Deus vai descer, o milagre vai acontecer, e o Teu nome será exaltado e honrado, em nome de Jesus. É assim que acontece para você, irmão. Você crê nisso? Diga amém. Pai, que nesta noite, e continuando ao voltar para casa, esta verdade esteja viva, que os olhos do Senhor estão sobre nós, que o Senhor está tentando olhar
falar para nós, chamar a nossa atenção. No caso de Pedro, o Senhor usou um galo cantando. Escuta, Deus talvez está cantando alguns galos aí para chamar a minha atenção e a sua. Ele quer chamar a nossa atenção para o olhar dele para nós. Ele está te vendo. Você recebe esta palavra? Diga amém. O Senhor está te vendo. E Ele não vai te deixar da forma que você está. Ele não vai falhar com você. Ele não vai virar as costas para você. Não há vale profundo demais ou montanha alta demais que possa esconder você e eu dos olhos do Senhor. A Ti toda a honra e glória deste culto, Senhor. Celebramos vida, celebramos o milagre, celebramos a intervenção dos céus neste lugar, no nome santo de Jesus. Se você reconhece a presença de Deus e recebe esta palavra, aplauda a presença do Senhor.